é um assunto delicado e eu estou aqui com a doutora Adriana Andréia, que é psicóloga, para falar um pouco sobre essa situação, de quem fica, sobre essa dor incurável, né, doutora? É incurável. Pode até amenizar um pouco ali com o passar dos anos ou não, mas é incurável, né? Seja bem-vinda mais uma vez ao Povo na TV, Obrigada viu? pelo convite. É uma situação delicada, né, para toda a família. Então, não é só o filho que passa por esse conflito, mas toda a família em si, né? É um trauma, é uma situação traumática e que precisa realmente ter. A família tem que ficar atenta. Então, em casos de crianças, em adolescentes que passaram por essa situação, muitas vezes vivenciaram, presenciaram esse tipo de crime. Então, ficar atento aos comportamentos, né? Porque existe uma probabilidade ou não desses filhos ou da própria família adquirir um transtorno mental chamado de transtorno do estresse pós-traumático. Então, quando não tratado, pode acarretar muitos transtornos, a questão de ansiedade, depressão ou outros, uma questão emocional, comportamental também. Então, no caso, a família tem que ter um apoio emocional, né? Principalmente os filhos dessas mães que tiveram foram, uma vida isso, interrompida de forma brutal, né, doutora? Exatamente. Agora, eu fui lá, eu conversei, né, com a filha da Clícia, por exemplo, que até o momento ali, ela disse para mim assim, Bárbara, a ficha não caiu. Eu tô assim, achando que a qualquer momento minha mãe vai ligar para mim, aí fica com isso. Realmente, ela já está tendo acompanhamento psicológico ali, que é o correto, né, doutora? Mas ela já é adulta, inclusive fez 18 anos, né, no mês passado, já é uma adulta. Agora, quando se trata de uma criança, no outro caso ali, ele tinha 3 anos de idade. O pai, inclusive, fez ameaças ali para ele, falou algumas coisas, disse que ia matá-lo, matar a mãe, se matar. Isso fica. A gente acha que a criança não absorve, mas absorve isso, né? Isso. E aí, quanto menor, a criança está formando a personalidade dela. Então, ela vai vivenciando o ambiente, né? Situações que ela está vivenciando podem ser situações traumáticas, aonde ela vai criando crenças, ideias sobre ela, sobre o meio que ela está convivendo. Então, o ambiente é um meio perigoso, o homem é o mal, a mãe é o mal, é perigo. Então, é algo que precisa ter muito cuidado. Então, assim, a família, quem fica ali com aquela criança, né, tem que ficar atento ao comportamento, muitas vezes pedir ajuda de um psicólogo para apoiar, orientar nesse momento, né, essa situação delicada, porque a criança está ali formando a personalidade, então as figuras de referência foi quebrada, né, foi tirado dela. Então, tem que ter apoio até das pessoas que vão ficar ali responsáveis por ela, para também ter um apoio emocional para poder cuidar do outro. Então, antes de cuidar de uma criança, o responsável, né, também tem que ter um apoio emocional, porque senão vão ficar ali os dois sem estrutura. Como aí a criança, vai cuidar, né, isso, cuidado. Agora, doutora, no segundo caso da Josenilce, o filho ainda não sabe que foi o próprio pai que matou a mãe dele. Como contar isso? Ele tinha apenas 3 anos quando aconteceu. Os anos foram se passando e a família sem ter como falar aquilo. Porque é doloroso relembrar o caso e é doloroso você olhar no olho da criança e falar, olha, foi o teu pai que matou a tua mãe. Uhum. É muito difícil dar essa notícia e receber também. O ideal é realmente ter um apoio nesse momento, que é uma situação delicada, onde ele ainda não sabe, né? Então, se a família não sabe como agir, como conversar, então, procurar uma ajuda até para preparar essa criança, preparar essa família para poder dar essa notícia para ele. Agora, tem uma idade, ele tinha 3 anos, ali era difícil de ele entender aquilo. Tem alguma idade que, de repente, a criança possa ter esse entendimento? A gente precisa ter muito cuidado e também, assim,
respeitar a idade do desenvolvimento da criança. Então, isso vai ficar a critério de cada família e a forma como vai ser colocada. Então, com 3 aninhos, pode contar uma história ou contar de uma forma que não fique tão pesada, tão agressiva, né, para a criança. Exatamente. Então, por isso que eu digo, o ideal é ele ter um acompanhamento psicológico para justamente ver qual a melhor estratégia, a melhor forma de conversar com essa criança. Não pensem que, isso vai passar, né? Pode passar, porque vai depender muito também dessa estrutura que essa criança vai ter ali. Então, ela pode não ter danos tão severos, né, em relação a isso, mas se ela não tem um apoio familiar, um apoio social, um apoio, pode ter danos futuramente, né? Então é preciso ficar atento, até muitas vezes até apoio da escola mesmo. Então a escola precisa também estar atento com o comportamento do aluno que passou por uma situação delicada dessa. Então ela pode ter alterações no comportamento, alterações no humor, alterações físicas. Muitas vezes a criança começa a apresentar doenças, fica muito doente, vai para o médico, não sabe a causa. Pode ser por conta de um transtorno do estresse pós-traumático. Então, ela passou por uma situação estressante e ela começa a apresentar reações emocionais em relação a isso. Porque o psicológico mexe com tudo. Com tudo, realmente. Se você não estiver bem, com a fé bem na mente, o corpo, ele fala. Né? Isso. Agora, a gente até mostrou um outro caso que aconteceu recente, nesse final de semana, onde ficaram 2 crianças ali, uma de 3 e de 1 ano. E aí a gente traz aí justamente essa sua fala, né, doutora, muito importante, desse acompanhamento. Inclusive, tem a Defensoria Pública, tem aí um acompanhamento, a defensora Carol Braz, ela tem um projeto que foi até premiado internacionalmente, se eu não me engano, que é Órfãos do Feminicídio, que é justamente para dar o apoio, porque nem toda família tem a condição de pagar. Exatamente. Né? O importante é realmente ir atrás desse acompanhamento para poder ter esse suporte que é extremamente importante. Aí você viu ali aquela mãe, a dona Nilda também ali, que é a mãe da Josenilce, que há 7 anos está longe da filha. Ela falou para mim assim, Bárbara, para mim, parei de viver, não quero mais fazer nada. A família precisa de ajuda, de acolhimento, né? Toda a família precisa, porque é uma situação, como ela colocou, a gente não esperava, a gente não achava que ele poderia agir dessa forma, ou que geralmente pessoas de confiança, né? Que estão ali no dia a dia, então não é esperado. Então a família em si precisa de um acompanhamento, de um apoio. E realmente você colocou, nem todo mundo tem condições financeiras de arcar com terapia, mas existem suportes, né, que podem estar orientando, ajudando a família. Muitas vezes a família não sabe como agir, como falar, como conversar. Então, procurar realmente esse suporte para ajudar nesse processo. Não deixe, vamos deixar que tudo isso vai passar. Não, procure ajuda o quanto antes, para evitar transtornos futuros. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que obrigada agradeço. Por mais uma vez vir até a gente, né? Até aqui o Povo na TV. Obrigada pelos esclarecimentos. Também um assunto muito, muito delicado mesmo, né? Que a gente deixa aqui. São agora 12:01. Walter.